Sim, então, e aí o que eu estava explicando é que já que o mundo, né, já que o Almapo, já que o cosmos é formado por vários planos, por esses vários planos para cima e para baixo, esses planos estão todos interconectados e se atualizam através desses fluxos de força, desses fluxos, né, do que os Mapuches chamam de Neué. E a questão do ordenamento, né, é fundamental, um ordenamento que, claro, é um ordenamento dinâmico, né, não é um ordenamento estático, porque é um fluir, né, de forças. Tudo que se está fazendo debaixo da terra para produzir petróleo e gás tá não só gerando uma contaminação química, num nível mais químico, e afetando a saúde das pessoas, mas está afetando todos esses outros neuê no território. Aham. Então, tá afetando não só os Tchê, mas está afetando todos os outros Neuén, lembrando que Neuén não diz respeito só ao que a metafísica ocidental chama de vivo, considera vivo, mas as coisas que a metafísica ocidental considera não viva, e diz respeito também ao próprio idioma, ao próprio Mapuzungun, e diz respeito ao conhecimento. E acho que a questão do conhecimento é muito chave para esse momento que a gente está vivendo. Uhum. Então, e aí o que eu estava também falando era que quando eles falam em comunidade, eles não estão falando só de pessoas, não só de humanos, mas eles estão falando dos vários outros neués. E aí a ideia de malha do Ingold ajuda muito a, a entender o que os Mapuches estão falando quando eles falam de território, quando eles falam de Neué, né? E fala um Então, né, pouquinho. chamando a atenção. Não, pode continuar, pode continuar. Não, acho que esse é o ponto-chave, né? Eles estão chamando a atenção para que a coisa é muito mais, tipo assim, o buraco é muito mais embaixo. Falando em português bem claro. É muito mais profundo do que uma contaminação no nível químico. Entende? É muito mais Aham. do que essa contaminação ambiental que o Ocidente, em geral, considera quando a gente está falando de desastres ambientais, de crise ambiental. Né? E a gente conversou muito sobre crise ambiental, conversei muito sobre crise ambiental na live com a Asa Ingeri, né? Como a crise ambiental é constituinte do que a Maribani chama de asilo ocidental. Né? O Ocidente ele se constrói em cima de uma eterna crise ambiental. Mas fala, Lídia. Eu já estou falando. Eu tô adorando ouvir você falar e eu tô lembrando aqui de alguns trechos do livro do Davi Copenau e do Bruce Albert, né? Porque ele fala muito, né? O Davi Copenau narra suas histórias de como ele se tornou um xamã, né? E com a relação dele com os espíritos através dos sonhos. Mas ele fala muito dessa questão da invasão dos garimpeiros da terra deles, né? E como eles escavam a terra como queixadas e assim, com um tipo de comportamento que eles interpretam a partir da cosmologia deles também, como se eles fossem associados ao irmão mal do Omama, que é como se fosse um genitor dele, uma espécie de pai, digamos assim. Uhum. E assim, Aos falando. irmãos tem uma Tem o história irmão bom e o irmão mau. E os brancos são associados desse ao irmão irmão mau. que foi esse irmão que foi embora há muito tempo e está voltando agora e a gente não sabe muito bem o que eles querem, né? E escavando o território, eu tô lembrando, porque o petróleo também é algo que está no fundo da terra, né? E os minérios, o ouro, né? Essa febre do ouro, né? E aí eles falam muito de como os brancos trazem a sua fumaça de epidemias, né? Porque destroem assim todo, enfim, as águas e trazem a fumaça e tudo. E eu achei interessante também, lembrando um pouco, porque eles falam que os xamãs o Davi Copenau fala, né, que os xamãs também, eles rezam e se comunicam com os espíritos, né, eles tomam uma substância que chama iopo, e eles se comunicam com os espíritos depois que eles, a partir de usar essa substância, né, que é inalada,
e como eles evitam que o céu caia, porque eles também têm uma história de que, não, que várias vezes o céu já caiu e surgiram de novo os animais e os Yanomami. Então, como eles estão, através do xamanismo, procurando fazer com que o céu não caia. E não só para os Yanomami, mas para todos, né? Então eu estou sentindo assim uma conexão com essa questão dessas cerimônias que na verdade é para manter esse fluxo de forças do mundo todo, não só para os Mapuche, né? Isso é um ponto fundamental. Claro, esse é um ponto fundamental também, né? E aí acho que a gente pode começar a adentrar mais explicitamente nesse mundo de vulcões, né? E aí eu acho que é importante falar também como eu encontro esses vulcões e mais especificamente um desses vulcões que é o Lanin, conhecido popularmente como Lanin e em Mapuzungun nomeado Lanã. Bom, a minha pesquisa a princípio era o meu trabalho de campo, né? Seria inicialmente concentrado no norte da província de Neuquén, que é justamente a região, uma das principais regiões de conflitos entre Maputos e empresas de petróleo, e a região onde historicamente se extrai petróleo na Argentina, né? Acho que vale falar também a Neuquén tem uma importância central na produção de petróleo e gás da Argentina, né? A maior parte do gás do petróleo produzido em todo o país provém da província de Neuquén, de uma produção em terra e desses territórios mapuches. E a Argentina é um país, né, bem mais petrodependente do que o Brasil, né? Então eles têm uma dependência de produção de hidrocarboneto na sua matriz energética muito maior que a do Brasil. Então, para ter dimensão da centralidade que o petróleo tem nas práticas cosmopolíticas que acontecem nesse território, chama atenção, né, para que são práticas cosmopolíticas e não políticas, inclusive as práticas Karine, Inca. Você podia até simplificar esse conceito para a gente, cosmopolítica, para a gente entender melhor? Então eu vou falar de cosmopolítica quando eu chegar no ritual, que é exatamente o ponto que você colocou. Você fala que o trabalho dos xamãs Yanomamis é para que o céu não caia, né? Isso é cosmopolítica. Mas eu vou chegar lá de forma mais esmiuçada. Bom, e aí a princípio, meu trabalho de campo era só nessa região onde estavam as petroleiras, e aí eu recebo um convite para fazer uma viagem em direção ao sul de Neuquén, que é, como eu disse, essa região mais próxima de Bariloche, e que é a região onde fica o vulcão Lanín. E a minha família Mapuche tem a sua origem é uma palavra muito importante para os Mapuche. Eles falam que a origem tem dois aspectos. Um, que é a origem familiar, é de que família você vem, o PAN, e a outra é a origem territorial, de que território você vem. Claro que isso é uma separação, eles mesmos falam, isso é uma separação conceitual e arbitrária. Na prática, o território de onde você vem, a família de onde você vem, estão absolutamente imbricados. Bom, e aí eu fui para essa região porque esse era o território da minha família e meus irmãos, apesar de morarem em Neuquén e quase todos, com exceção da minha irmã mais velha, terem nascido na cidade de Neuquén, eles mantêm uma ligação muito profunda com o território de Tiquiliuí, que é uma comunidade mapuche, que é uma comunidade que está de frente para esse vulcão que é o Lanín. Até porque a família paterna, boa parte da família, o pai deles e o avô paterno e uma série de pessoas da família materna e paterna continuam vivendo em Tiquiliuí, mas não só por isso. Que essa é a origem territorial deles, apesar de todos os irmãos, com exceção da Aileen, que algumas pessoas conheceram, veio aqui, passou uns dias aqui comigo na época da minha na defesa da tese. Com exceção da Aileen, todos os meus irmãos nasceram em Neuquén, mesmo assim, o Tiquiliuí é a origem deles, o Lanín é a origem deles.
E ser a origem significa estar profundamente ligado àquela força. Num território em que um vulcão é uma força muito importante, significa que a tua força está muito ligada, a tua força enquanto Tchê, enquanto pessoa, está muito conectada à força daquele vulcão. E para mim isso tinha, eu logo percebi que isso tinha um aspecto muito especial, porque a minha navalha é Xangô, a gente costuma, né, no Candomblé a gente tem essa expressão navalha, né, é o orixá que te iniciou, o orixá do pai de santo, da mãe de santo que te iniciou, né, e meu pai é um homem de Xangô e eu fui, né, iniciada por ele e por Xangô, e Xangô pra gente é o vulcão pra gente é Xangô. Uhum. Então, eu discuto um pouco isso na introdução da minha tese, tá para sair um capítulo organizado pelo professor Rafael Doc Lobo, da filosofia do Departamento de Filosofia do IFIX. E aí eu transformei, e aí na tese eu faço essa discussão de como o Candomblé mediou muito meu diálogo com os Mapuches. E aí, Uhum. para entender meu texto, eu resolvi falar sobre isso, né? Foi uma decisão um pouco difícil, porque eu descrevo ali experiências muito, aparentemente muito pessoais e algumas experiências até corporais, que geralmente a gente não encontra nos textos etnográficos, mas em diálogo com o Fernando Rabosi, que foi meu orientador, e com a própria banca. A gente entendeu que tinha uma importância, para além, digamos assim, de uma importância para mim enquanto candomblessista, uma importância política, tinha uma importância metodológica, né? Para mim, Uhum. para como eu construí a minha tese, né? Então, a minha tese é fruto de um diálogo com os Maputos mediado pela minha vivência enquanto mulher de candomblé. Bom, então o Lanin Karine, tinha... só para dizer que eu tenho muito interesse em ler o seu artigo, né? Porque toda a minha pesquisa, eu sou de Santo Daime, a maior parte da minha pesquisa eu fiz fazendo rituais de Santo Daime, tomando ayahuasca e também com Zé Wanauá lá ao longo, né, do Festival de Turismo Xamânico, participando de cerimônias também, tomando ayahuasca, usando rapé. Então é uma coisa assim que não dá para separar do corpo e da própria vivência espiritual de cada um, né? É uma coisa até que não tem como separar, fazer etnografia nesse contexto, né? Então eu estou Claro, interessada assim, em ler o seu claro. artigo para ver se me dá umas luzes aqui para eu entender entender melhor meu É, processo. eu acho que a antropologia, ela... Acho que essa é uma discussão que não é de agora, isso ganha força principalmente nos anos 90, né? Acho que, de certa forma, aquele momento ali, o writing culture marca esse ponto de virada um pouco na antropologia. Tem tem o gosto das coisas etnográficas, né? Escrito pelo Paul Stoller, que não vai muito por aí, mas enfim. Eu acho que é uma discussão que a antropologia vai construindo, principalmente a partir dos anos 90, que começa a nos dar espaço e ferramentas para falar sobre isso. E eu acho que cada vez mais a gente está tendo espaço para falar sobre essas nossas experiências. Né? Uhum. E com certeza, acho que uma maior entrada dos irmãos indígenas nos próprios programas de antropologia também está abrindo mais espaço, às vezes amarretada, para a gente falar dessas experiências e mostrando como essas experiências são importantes não por uma questão pessoal, enfim, mas que elas são importantes em termos metodológicos. Acho que isso Uhum. é fundamental. Bom, então quando eu me deparo com o Lanin, eu entendo que o Lanin é importante para mim. Foi a primeira vez que eu vi um vulcão, assim, cara a cara. E, e eu estava, né, no momento em que eu estava recém-iniciada, eu tinha mais ou menos 6 meses de iniciada no Candomblé, era bem mais bebezinha do que eu sou hoje. E, e rapidamente eu percebo que o vulcão é o centro do mundo Mapuche. Bom, Uhum. acontece que esse vulcão, ele é ocupado, digamos assim, pelo primeiro Parque Nacional Argentino, tal, que não tinha esse nome no início do século XX, mas hoje é nomeado Parque Nacional del Lanín. Ele é criado aí também na esteira das campanhas militares do século XIX, né? Ele é criado a partir de terras doadas pelo Perito Moreno,
que foi um grande genocida da história Mapuche. O Perito Moreno era um cara aí da chamada geração de 30, em Buenos Aires, que era uma geração de uma elite científica. Ele ele com 27 anos era muito famoso em Buenos Aires porque ele tinha uma coleção de 300 crânios humanos, a maioria desses crânios indígenas, a maioria desses crânios Mapuche, que eram crânios Nossa. que ele recebia de doação de uma série de genocidas que foram se envolvendo com as campanhas militares em território Mapuche. E aí o Perito Moreno é o fundador do Museu de La Plata, que é um famosíssimo museu de história natural. No início aí do século XX, o Museu de La Plata disputava com o nosso saudoso Museu Nacional no Rio de Janeiro e com o Museu de História Natural que existia em Buenos Aires e mesmo com o Museu Paulista, quem seria o grande museu de história natural da América Latina. E aí, né, naquele contexto de teorias racistas, eugênicas, e todo mundo muito inspirado no Georges Cuvier, que era um emblema desse racismo científico lá em Paris, e um dos responsáveis pelo Museu do Trocadeiro, que vira Museu do Homem de Paris. Bom, e o Perito Moreno, por um lado, cria o Museu de La Plata, que é um museu que ainda hoje existe, na cidade de La Plata, né, tá ligado à Universidade de La Plata, que é uma universidade bem importante na Argentina. La Plata, para quem não conhece, fica 2 horas de Buenos Aires, e hoje estima-se que o Museu de La Plata tem um acervo de mais ou menos 10 mil restos mortuários. Nossa. Grande parte desses restos Realmente é um mortuários, genocídio mesmo, né? uma boa parte Mapuche. Aí nesse museu eu tive oportunidade de visitar esse museu na última viagem que eu fiz à Argentina para fazer a devolução da minha tese para os Mapuches. Aí tem um coletivo muito importante que tenta atuar nesse museu, que é o coletivo Guias, que vem há algum tempo tentando fazer uma catalogação desses restos mortuários e articulando devoluções desses restos mortuários para os descendentes dessas pessoas, né? Que muitas foram exibidas em vida, né? Tem um caso de uma liderança Mapuche bem emblemático, agora me fugiu o nome dele, que foi aprisionado e com parte da sua família e exibido em vida no Museu de La Plata, e depois, conforme eles vão morrendo dentro do museu, eles tiveram seus restos mortais exibidos até os anos 40, 50. Bom, esse é o Museu de La Plata, que conta muito da relação histórica entre a antropologia e as ciências naturais, e a biologia é uma coisa que a gente pouco fala no campo da antropologia, mas a antropologia nasce na antropologia física, né? O primeiro curso de antropologia do Museu Nacional era praticamente um curso de anatomia humana, dado aí, se eu não me engano, pelo João Batista Lacerda. Então, uma história também que a gente tem que recontar, e que os irmãos Mapuches na Argentina já estão recontando há algum tempo. Bom, esse cara criou o Museu de La Plata e ele dá as terras que dá origem ao primeiro Parque Nacional Argentino. Então a gente vai vendo como de fato, né, essas coisas estão todas imbricadas, né? Todo o roubo, espólio de território Mapuche, assassinato de pessoas, está ligado ao que se considera progresso científico, está ligado aos primeiros museus de história natural, está ligado ao surgimento do conservacionismo dos primeiros parques. E os Mapuches sabiam, pelos seus mais velhos, que uma cerimônia era realizada aos pés do vulcão Lanín, numa área que hoje é considerada pelo Estado argentino Parque Nacional. E o que eles escutavam é que a família que vivia nessa área, que vivia na área onde estava o Reue, o centro cerimonial desse ritual junto ao Lanín, foi expulsa por um fazendeiro, foi morar em outro lugar, e com isso eles pararam de realizar a cerimônia. E aí os mais velhos começam através de sonhos. Você falou dos sonhos Yanomami.
Eu acho também que as nossas experiências etnográficas, né, e você sendo do Santo Daime, os sonhos atravessam muito as nossas experiências etnográficas. Sim. E acho que também a gente começa a ter espaço para escrever sobre isso. O Marco Tobon fala dos sonhos, né, dos sonhos no processo, né, de diálogo dele com os Muina na Amazônia, e falando dos sonhos como ferramentas etnográficas, que é uma ideia que eu gosto muito. Eu não entendi, não consegui ouvir quem. Que você falou de algum autor que fez um artigo? O Marco Tobon. Ah, não conheço não esse artigo. Bacana. Então tem um artigo bem legal. Ele fez trabalho com os Muina. Uhum. E tem um artigo super legal dele em que ele defende a ideia de que os sonhos são ferramentas etnográficas. Olha só, que bacana. Os sonhos não são só dados etnográficos, mas eles são ferramentas para a produção da etnografia, entendeu? Bacana. Bom, e aí através os mais velhos Mapuches na região do Lanim começam a sonhar com o Nye, ligado ao Lanim, né, com essa força ordenadora, esse duenho do Lanim. E nesses sonhos fica muito claro que o Lanim está pedindo que se retomem as cerimônias junto ao Lanim. Uhum. Isso tem mais ou menos, tem pouco mais de 10 anos atrás que essas cerimônias são retomadas. Num momento, né, naquele momento de retomada das cerimônias, e aí a gente volta na história do Kai Kai Chain Chain, da briga entre as serpentes, no momento em que o Lanim estava completamente descoberto de neve, o seu cume estava totalmente sem neve, e aquela era uma situação absolutamente absurda para os Mapuches, porque um vulcão nunca pode ficar completamente descoberto de neve, mesmo no verão. E os geólogos, o INCA, estavam muito preocupados, dizendo que fendas estavam se abrindo no Lanim. Sendo que o Lanim, importante dizer, é um super ponto turístico na região. Então, você tem escaladas feitas tanto o Lanim fica bem na divisa entre Chile e Argentina, e aí você tem escaladas que são feitas desde a vertente chilena quanto da vertente argentina. E o fato do Lanim estar totalmente sem neve era uma forma do Lanim estar comunicando não só para os Mapuches, mas também para os Winca, e volta naquele ponto que você falou, né? Os Yanomami, os xamãs Yanomamis, quando fazem sua cerimônia para o céu não cair, eles estão fazendo com que o céu não caia sobre a cabeça dos Yanomami, mas também estão fazendo com que o céu não caia sobre a cabeça dos não Yanomami. Então o Lanim estava gritando para avisar todo mundo: olha, há um excesso de atividade turística no Lanim. Uhum. E esse excesso de atividade turística afeta esse Neuer tão poderoso e emblemático de uma forma que, por um lado, ele fica completamente sem neve, por outro, começa a se abrir um monte de fendas, e por outro, começam a acontecer vários acidentes com os turistas. Então, os acidentes, e a gente volta, né, naquilo de as catástrofes naturais como sinal de que há uma desordem nas forças. Então, os acidentes que geravam morte também eram um sinal de que havia uma desordem nessas forças. E como os Mapuches resolvem isso? Retomando a cerimônia. E hoje a cerimônia é realizada anualmente, né, no primeiro semestre, sempre no primeiro semestre, aos pés do Lanim, apesar da existência do Parque Nacional. E aí a gente volta na ideia de cosmopolítica, porque tanto uma ação direta para impedir o acesso de uma empresa de petróleo no território é uma prática cosmopolítica, quanto uma ocupação na sede do governo de Neuquén é uma ação cosmopolítica, e também a cerimônia é uma ação cosmopolítica. Uhum. Assim como participar do que eles chamam de co-manejo do Parque Nacional do Lanim. Nos anos 90, eles fazem uma ação na sede do Lanim,
para pressionar a gestão do que seria o ICMBio argentino, né, o órgão argentino responsável pela gestão dos parques, para pressionar essa instituição a abrir uma mesa de diálogo com os Mapuches que passa a ser chamada Comanejo, que é a primeira experiência de Comanejo de um parque nacional na Argentina, é no Parque Nacional do Lanín. Então, seja fazer cerimônia ou participar de uma mesa do Comanejo do parque, essas são ações cosmopolíticas. E aí a ideia de cosmopolítica que vem lá da Stanguers, da filósofa francesa, né, Isabelle Stanguers, que vem se espalhando pela antropologia, ajuda muito a gente a entender. Porque, basicamente, quando você fala em cosmopolítica e não em política, você está chamando a atenção que existem distintas práticas cosmopolíticas. E nessas distintas práticas cosmopolíticas, e aí eu não gosto de dizer que são distintas, que são tipos de cosmopolítica diferentes, sabe? De falar a cosmopolítica do Fute, a cosmopolítica Winca, a cosmopolítica do povo tal, porque aí você começa, parece que está só trocando o conceito de cultura pelo conceito de cosmopolítica. Eu prefiro falar de práticas cosmopolíticas e de uma arena cosmopolítica. Então, você tem uma arena cosmopolítica em que você tem diferentes práticas cosmopolíticas. E essas práticas implicam trazer diferentes seres, coisas, existências para aquela arena cosmopolítica. Então, sei lá, os biólogos que fazem gestão do parque vão falar de plantas, animais, capacidade de suporte de trilha, e os Mapuches vão falar do Niendo Lanim. Vão falar, olha, o Lanim está sem neve porque a força ligada a esse vulcão está sinalizando para a gente, olha, tem alguma coisa errada. Não está legal. Vai dar ruim. Pessoas vão morrer. Então, as perdas de vida, muitas vezes, são sinais que as forças do território estão te dando, entendeu? E agora acabou de sair um texto escrito por mulheres da minha família lá, falando agora da pandemia, dessa atual pandemia, né? Então, uma das coisas elas escrevem assim em caixa alta, nós estamos avisando. Isso, todas as conversas que a gente está com a oportunidade de ter e escutar e falas que os irmãos indígenas estão trazendo nesse momento meus caros, a gente está falando isso, ó. O mundo o mundo já caiu várias vezes para a gente. O mundo está caindo, está acabando há 500 anos desde que chegou a primeira caravela. O mundo, para mim, enquanto mulher negra, está caindo e está acabando desde que o meu primeiro ancestral foi sequestrado em África. Não tem nada de novo. Só que os irmãos indígenas estão falando isso mais explicitamente, colocando isso, eu acho que de forma mais efusiva, há mais tempo, não é de agora. Então, essa pandemia é mais tipo as forças do mundo absolutamente gritando, né? E, infelizmente, a gente não está. Continuamos sem escutar, né? Mas, enfim, para fazer um pouco o link também com o que a gente está vivendo e que para os nossos irmãos indígenas não tem nada de novo, né? É mais uma guerra bacteriológica que eles estão atravessando, né? Mais uma das várias guerras bacteriológicas que tá posta na história de invasão dos territórios indígenas. Exato. Nossa, eu tô achando muito bacana ouvir você. E a gente estava falando também, né? Você falando, enfim, lembrando do Ailton Krenak, que ele também está sendo uma outra voz, né? Que está trazendo essa mensagem. Se você quiser, porque agora já são 6h30, né? Se você quiser já encaminhando para um final e unindo essas questões, né? Toda essa questão que você está falando, inclusive se puder falar mais também da visão Mapuche, dessa carta, né? Que suas familiares lá, né? Escreveram, falando mais essa visão sobre a pandemia e enfim, essas visões, né? Sobre o que a gente está vivendo hoje. Acho que tem um aspecto que é importante, acho que retomar, que é a questão do conhecimento, né? Em Mapuzum seria Kimun. Como eu falei, mas eu acho que sempre vale reforçar, o Kimun é um dos vários Neuen que circulam pelo mundo. Ele não é do domínio exclusivamente humano. Ele não tem nem origem humana.
conhecimento em território Mapuche ele não tem origem humana. Ele é uma das várias forças que circulam pelo mundo. Então, as diferentes pessoas acessam esse fluxo de conhecimento de diferentes formas e também vão acessar certos fluxos de conhecimento em função da sua origem. Da sua origem, né? Lembrando que a origem é tanto territorial, mas ela também é familiar. Então, existem conhecimentos que vão circular prioritariamente em certas descendências familiares. Os conhecimentos ligados às práticas dos mates são um exemplo. Então, se alguém se levanta mate na sua família, e essa não é uma escolha individual, você não decide virar mate, você geralmente é chamado para virar mate, e esse chamado, no início, em geral, envolve processos de doença, de adoecimento, de sonhos. Se você se levanta, é chamado a se levantar enquanto mate, é porque na sua família já houve, essa energia circula na sua família. Então já houve um mate na sua família anteriormente. Então, o conhecimento, estou pegando o exemplo dos mates, que é o exemplo mais extremo, digamos assim, mas o mesmo vale para os Hutrafe, que são os plateiros, são os ourives. Os Mapuches são muito conhecidos pela habilidade com a prata, de manejar com a prata e de produzir objetos de prata. Muitos deles hoje muitos deles roubados e que foram parar em vários museus ao redor do mundo, não só na Argentina. Os Jurutrafe também, os ourives, também são desse tipo de conhecimento, né? Que muitas vezes retorna numa pessoa de uma determinada geração. E por que eu estou falando de conhecimento? E aí, né, as várias formas de fluir do conhecimento. Né? Os sonhos são formas de acessar conhecimento, e principalmente de acessar conhecimento ancestral, né? Acessar conhecimentos através dos ancestrais, daqueles que já se foram desse plano, mas que seguem caminhando nesse plano, né? Porque uma pessoa nunca morre, ela segue caminhando ela segue caminhando por Wallmapu e segue se comunicando com os seus descendentes. Os sonhos são formas de receber conhecimento. O Mapuzuun, clara a palavra, é a forma de se transmitir conhecimento, por isso os mais velhos são tão centrais, né? Então, sentar é uma coisa que para o candomblé é absolutamente central também, né? Sentar junto de um mais velho, para os Mapuches é algo muito importante. Né, mas mais do que falar acho que dessas várias formas de fluir do conhecimento, eu acho que o que é mais importante falar e demarcar, a etnologia sobre os Mapuches há muito tempo debate o que explica os Mapuches terem protagonizado uma das resistências indígenas mais importantes da América do Sul. E alguns autores vão falar de etos de guerra Mapuche. Então, os Mapuches seriam grandes guerreiros, por isso protagonizaram essa grande resistência. E o que eu ouvi eles me contarem é que o grande, digamos, trunfo da resistência Mapuche foi o conhecimento. E é graças ao conhecimento que tem Ai, você apareceu para mim, que bom. Tem uma frase muito forte que os Mapuches falam, el pueblo mapuche sigue no solo vivo, pero de pie, né? O povo mapuche segue não só vivo, mas ele segue de pé, ou seja, ele segue em luta. E para eles só é possível eles seguirem em luta porque o conhecimento ele está sempre circulando pelo território. Então você assassina, você gera um profundo genocídio sobre a população mapuche, assassina suas principais autoridades, assassina hoje na Argentina
pelo menos para os Mapuches com quem eu convivi, não existem mais mates, só do lado chileno, então não existem mais xamãs. Isso é um produto da invasão inca do território. Então você assassina autoridades que são chave na circulação do conhecimento. Mas qual é a grande questão? Uhum. Você pode matar quem você quiser, porque o conhecimento ele segue no território. Enquanto houver um Mapuche vivo e de pé, aquele conhecimento vai atravessar essa pessoa e vai ser acessado por aquela pessoa. Muitas vezes, quer queira essa pessoa ou não queira. Então, eles sempre falam, né, de situações de pessoas que se levantam mate, vivendo na cidade, não sabendo falar Mapuzungún, com famílias sem praticar os conhecimentos mapuches, os rituais mapuches, a medicina mapuche, e essa pessoa começa a passar por uma série de processos, por uma série de enfermidades que se transformam que no fundo são uma chamada do território e da própria ancestralidade para que a pessoa assuma aquela posição. Karine, eu só queria te falar que eu acho assim, extremamente fundamental a gente, não só nós pesquisadores, mas as pessoas em geral, procurarem conhecer, né, ter noção desses conhecimentos de vários povos indígenas e sempre tendo essa noção de que vai ser uma tradução muitas vezes equívoca, né? É complicado acessar exatamente a maneira como eles estão pensando, né? Nós não, né, assim, não necessariamente, enfim, eu não vou virar Mapuche, né? Mas eu vou pelo menos entender um pouco do que eles estão dizendo, pelo menos fazer esse diálogo, né, que é complicado, como você falou, digamos, não são, eu entendo dessa forma, né, não são várias cosmopolíticas, mas é um movimento de traduções que a gente necessariamente precisa fazer para se entender nesse mundo, né, e começar a escutar essas vozes, né, de que realmente já está sendo avisado há muito tempo, gente. O mundo está caindo e todo mundo ainda continua pensando na economia, enfim, em, sei lá, em destruir a floresta, essas coisas não param, né? Sim. Enfim, eu acho que é por aí. Eu só queria te falar que eu gostei muito da nossa conversa e espero que a gente se encontre outras vezes, que a gente continue trocando e quero ter mais acesso aos seus textos, tá? Enfim, acho que mesmo com essa questão da internet, independente disso, eu consegui te ouvir bem e para mim foi muito enriquecedor. Espero que para todo mundo que tenha assistido também tenha aproveitado bastante, como eu aproveitei. Tá bom? Eu acho que a gente pode encerrar já, Karine. Enfim, vamos manter esse contato, tá, querida? Adorei. Eu acho que a última coisa que eu queria falar até para, acho que colocar o ponto que é bem central dessa carta que eu mencionei, né, sobre a pandemia, é que os povos indígenas de maneira geral, e os Mapuches também, estão tentando chamar nossa atenção há muito tempo sobre o que as forças do mundo estão nos falando e sobre essa desordem que a gente está vivendo, que tem uma questão de base que está nessa desordem, que é a separação entre natureza e cultura, né? Esse é o grande ponto. E aí, para quem acompanhou a live sobre a eterna pandemia do Ocidente, com a Zendéria, esse é o ponto fundamental, né? Essa separação que o Ocidente cria e que dá força para a máquina de morte do Ocidente, como a Marim Bani vai deixar bem claro, né? Que é essa separação que vem lá do Platão não vem do Platão, vem anterior do Platão, mas o Platão é o cara que sistematiza nessa separação sujeito-objeto, descamba, que desdobra na separação entre natureza e cultura, é a fonte de toda essa merda, e desculpe a palavra, que a gente está vivendo não só pela pandemia, mas por essa eterna crise, essas eternas crises e ruínas que o Ocidente está sempre criando e recriando, né? Enquanto a gente continuar olhando para o mundo como uma paisagem que está aí para ser explorado, utilizado, e as outras formas de vida como objetos, seguiremos, né, nesse caos total e o último que sair apague a luz.
Mas obrigado, Lígia, foi ótimo. E eu quero ver mais sobre a sua pesquisa. Você vai ter que chamar alguém para fazer uma live para você falar da sua pesquisa. Se você quiser me convidar, eu vou achar ótimo. Porque eu realmente estou Muito querendo ouvir obrigada. mais da sua pesquisa e dessa, dessa, desse aspecto mais da produção etnográfica, que pessoalmente me interessa muito, é uma questão que a gente está trabalhando muito no Núcleo de Estudos Ameríndios do Gerumá, apesar de eu estar no laboratório de africologia e de filosofia africana. Claro, eu estou muito interessada em discussões da antropologia, a gente vem se debruçando para pensar essa categoria do outro, né? Para pensar como o Ocidente vai construindo essa ideia de autoridade e coloca a antropologia como essa grande ciência que tem o outro como objeto, né? A gente teve um curso ano passado especificamente sobre a categoria outro e como ela pode ser repensada. O modelo de antropologia pode ser repensado a partir das produções etnográficas de antropólogos negros e indígenas. Então, eu estou muito interessada nesse tipo de discussão de como se dá a produção etnográfica, mas também estou interessada pela etnografia de forma geral, que acho que a gente tem muito a trocar para pensar essas forças do mundo em tempos de pandemia. Valeu. Na próxima quinta-feira, eu convidei minha colega Isabel De Rose, e ela fez uma pesquisa falando sobre os diálogos do Santo Daime com o povo Guarani e um grupo xamânico dos Estados Unidos chamado Fogo Sagrado. Então, eu convidei a Isabel De Rose, aí ela vai falar da tese dela e eu vou falar da minha. Vai ser um formato um pouco diferente, porque porque a gente vai fazer assim, cada uma vai falar, não sei se 20 minutos ou meia hora, e depois a gente vai meio que, né, conversar. Então, eu vou transmitir, sim, vou passar o cartaz depois para vocês, se vocês puderem, 19 horas, dessa vez vai ser um pouquinho mais tarde. Vou divulgar também para o nosso núcleo, é uma discussão que com certeza nos interessa. E avisar que, bom, eu gravei, eu espero que eu tenha gravado, gravei essa live de hoje e eu vou subir no meu canal do YouTube. Vocês me acham Karine Narahara, é só olhar no meu nome no perfil do Instagram para ver meu sobrenome direitinho. E lá no meu canal do YouTube eu também subi a gravação da outra live que eu fiz, a Eterna Pandemia Ocidental, discutindo, né, essa eterna crise ambiental que o Ocidente gera. Foi uma live que eu fiz a convite da Zangeri, que também é pesquisadora do nosso núcleo. E quem tiver interesse nessa discussão, tá lá no YouTube. Enfim, comentem, para a gente seguir trocando. Obrigado, Lídia, mais uma vez. Karine, muito obrigada. Muito obrigada. Beijo grande para você. Até logo. Tchau. Beijo.